Olá, gente! Hoje nós vamos falar do tecido hematopoético e do tecido muscular. Mas inicialmente, vamos nos preocupar apenas com o tecido hematopoético. O que vem a ser o tecido hematopoético? O nome normalmente não soa familiar. Que tal o tecido sanguíneo? Ah, esse você conhece, né? Então, por que tecido hematopoético? Isso é uma discussão acadêmica. Muitos consideram que tecido hematopoético é a área do nosso organismo onde se produz o tecido sanguíneo. Quando ele está produzido, então passa a se considerar tecido sanguíneo ou sangue. Mas qual é a produção? Aonde é produzido? Nós temos determinadas regiões da estrutura óssea, chamada de medula óssea vermelha. Você já escutou falar, lembra do transplante de medula? Que é todo mundo acha que, meu Deus, falou em transplante de medula, as pessoas reportam que a medula nervosa, aquela lá da nossa coluna vertebral. Mas não é nada disso. Medula é um tecido de preenchimento. E o tecido que preenche as extremidades dos nossos ossos, quando nós estamos crianças. E depois, os nossos ossos chamados de chatos, omoplata, quadril. Esta região é chamada de tecido hematopoético ou medula óssea vermelha. Ali serão produzidas as células sanguíneas. Vamos ver um depoimento na área de transplante de medula, de extrema importância para as pessoas portadoras de leucemia mieloide. O Banco de Doadores Voluntários de Medula, que aqui no Brasil tem um nome, chama-se REDOME, que significa Registro dos Doadores Voluntários de Medula Óssea. E que a doação é um gesto de generosidade, né? Não tem grandes implicações, não tem riscos para quem vai doar, né? Aquele potencial doador vai ser colhido dele uma pequena alíquota de sangue para ser realizados os exames para fins de cadastro no Registro Nacional. Então criou-se esse Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea para que aqueles pacientes que não encontraram doador compatível na família, geralmente 30% dos pacientes só que conseguem encontrar um doador compatível na família. 70% resta a alternativa de buscar um registro de doadores voluntários. O nosso registro foi criado em 1993 por Dr. José Roberto Ferenzin de Moraes, está sediado no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. A pessoa que deseja se cadastrar como potencial doador voluntário vai até um hemocentro, manifesta a sua intenção de se cadastrar como doador voluntário de medula óssea e dessa pessoa então vai ser colhido uma alíquota pequena de sangue para que seja feita a tipagem sanguínea, né, para fins de cadastro no registro. No futuro, se esse doador for compatível com algum paciente que está numa lista de espera, ele vai ser novamente contactado e vai ser informado, olha, nesse primeiro nível de análise, você foi compatível com o paciente. Você está sendo contactado novamente para uma segunda coleta de uma amostra de sangue para que novos exames mais aprofundados, né, que nós chamamos já de exames de média, alta resolução, possam ser realizados para confirmar se realmente você é compatível. Caso se confirmando essa compatibilidade, ele vai então ser orientado da possibilidade de vir a ser um doador. E só no final do processo, quando realmente se constatar que ele é realmente compatível com um paciente, que ele nem sabe quem, né, é que se o processo para doação da medula óssea vai ser consolidado. Né? O que a gente tem que esclarecer é que a doação da medula óssea não tem nada a ver com material coletado da coluna, porque as pessoas são equivocadas com relação a onde que é retirada a medula. Todo mundo acha que é da medula espinhal, que vai ser feita uma punção na medula espinhal, não é nada disso.
né? A medula é um tecido muito importante porque ela fica no interior dos nossos ossos e é esse tecido que dá origem a todas as nossas células sanguíneas. Então, aquele doador, no momento que ele vai doar a medula para alguém, ele está doando esse material, né? Esse material que é colhido do interior do osso, da bacia, né? Eles fazem uma punção na região posterior e é colhido o material da medula óssea. A doação, ela acontece em ambiente hospitalar. E fica a critério do médico que está acompanhando o processo da doação decidir se a anestesia geral ou anestesia local vai ser a mais adequada para aquele caso específico, para aquele doador específico. Os riscos relacionados à doação são mínimos, são riscos, os mesmos riscos que acontecem em qualquer procedimento cirúrgico. Riscos de anestesia. E com relação às funções que acontecem, né, existem relatos de uma dor local que pode ser sanada rapidamente com o uso de analgésicos. Gostaram da entrevista? Ela foi esclarecedora? Pois é, né? A medula óssea, ela é responsável pela fabricação de glóbulos sanguíneos. E a doação de medula é muito simples. Nós vamos tirar um pouquinho da nossa medula para aquela pessoa que, lamentavelmente, a sua medula parou de funcionar. Mas você não precisa ficar preocupado, a nossa medula é altamente reconstituível. Ela própria vai preencher os espaços vazios deixados pela nossa doação. Bom, vamos começar a falar agora do tecido sanguíneo. Só que tecido sanguíneo nós temos dois momentos, né? O sangue tem dois momentos. A grande parte, que é o plasma sanguíneo, e os chamados elementos figurados ou glóbulos sanguíneos. Vamos começar a observar o plasma, que é a maior porção. Vamos ver comigo. O que vem a ser o plasma sanguíneo? O plasma sanguíneo é constituído fundamentalmente por água. E dentro dessa água, várias substâncias são diluídas. Nós temos os íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, as proteínas, albumina, fibrinogênio, importantíssimo para a coagulação, e as chamadas imunoglobulinas. A palavra imuno diz para a gente que essa proteína está ligada ao sistema de defesa, ao sistema imunológico. Quais são as substâncias transportadas por ele, que é a principal finalidade do nosso sangue? Os nutrientes, glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, sais minerais, todos provenientes da nossa alimentação. Digerimos e absorvemos através do transporte para a corrente sanguínea. Mas também transporta resíduos do processo metabólico. Nós absorvemos os nutrientes, metabolizamos esses nutrientes e transferimos os resíduos para a corrente sanguínea, para que eles possam ser eliminados. Os gases respiratórios, o sistema vai transportar aquilo que nós inspiramos e expiramos, gás carbônico e o oxigênio. E os nossos hormônios, fabricados pelo nosso sistema endócrino. As nossas glândulas fabricam, descarregam na corrente sanguínea e ela se encarrega então de espalhar por corpo todo. O plasma, então, constitui o grande volume do nosso sangue. Porém, dentro dele, existe o que nós chamamos de elementos figurados ou glóbulos sanguíneos. Por que nós não chamamos de células sanguíneas? Por que seria incorreto nós nos referirmos ao conjunto todo como células sanguíneas? Porque, observemos, existem 3 elementos figurados básicos: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Hemácias e leucócitos são células na concepção total da palavra. Plaqueta são fragmentos celulares, são pedacinhos de uma grande célula que não existe mais. Por isso, é incorreto nós dizermos células como um conjunto completo, e sim células como elementos figurados, porque justamente as plaquetas são resíduos de uma grande célula que nesse momento não existe mais. Vamos olhar agora cada uma delas. As hemácias. As hemácias são células anucleadas, quer dizer, não tem núcleo, bicôncavas, apresentam uma concavidade, quer dizer, uma depressão central delas. E são as responsáveis pelo transporte dos gases respiratórios, gás carbônico e oxigênio. O quantitativo de hemácias na nossa corrente sanguínea é um negócio assim astronômico.
está na casa de 4 milhões a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Significa que se você tivesse um cubinho com 1 milímetro de aresta, caberiam ali dentro em torno de 6 milhões de hemácias. E esse quantitativo, ele é baseado no nível do mar. Isso quer dizer que à medida que nós subimos, à medida que nós vamos para uma região mais alta, esse quantitativo de hemácias tende a aumentar. Por quê? Porque à medida que nós subimos, a quantidade de oxigênio diminui. Então elas têm que ser responsáveis pelo transporte dele. Como fazê-lo? Aumentando a quantidade. Quem faz isso? A nossa medula óssea vermelha. Ela recebe uma informação orgânica que existe pouco oxigênio e aí ela aumenta a produção de hemácias. Uma outra coisa interessante que muita gente acha que a hemácia é bicôncava, né? Tem essa depressão porque ela perdeu o núcleo. Isso não é verdade. A depressão é formada devido à presença de uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte dos gases respiratórios. E é justamente a arrumação da hemoglobina dentro da hemácia que provoca essa concavidade natural dela, e não a perda do núcleo. Mas lembre-se que a hemácia não nasceu sem núcleo. No início da sua formação, lá na medula óssea, ela tinha núcleo. Por quê? Ela tem que ter núcleo para poder sintetizar a hemoglobina. Acabou a síntese, ela vai perder o núcleo, porque a função básica dela é simplesmente o transporte dos gases. Só que isso tem um probleminha para a hemácia. Não ter núcleo significa ter pouco tempo de vida. Nós trocamos as nossas hemácias aproximadamente a cada 120 dias. Então, a cada 120 dias, novas hemácias entram na corrente sanguínea para substituir aquelas que já estão velhinhas, não conseguem mais transportar os gases respiratórios. Os leucócitos, as chamadas células brancas, são células ligadas ao mecanismo de defesa e ao mecanismo imunitário. Mas existem dois grandes grupos de leucócitos, o que nós chamamos de agranulócitos e os granulócitos ou granulosos. O que significa isso? Ter ou não ter grãos. Mas quem são esses grãos? Vamos nos recordar do lisossomo, lembra dele? Da digestão intracelular? Estas células que possuem os grânulos, na realidade, têm uma capacidade de digestão intracelular muito intensa, justamente porque a finalidade delas é fazer fagocitose, é englobar uma partícula que tem entrado dentro do nosso organismo, uma bactéria, um protozoário, uma fração de uma proteína que não pertence a gente. Então elas vão fazer fagocitose, vão englobar essa partícula e vão digeri-las. Nós temos 3 grandes granulócitos, os neutrófilos, os eosinófilos ou acidófilos e os basófilos. O porquê da nomenclatura? Quando se olha uma gota de sangue ao microscópio, a única célula capaz de ser visível é a hemácia, porque ela é vermelha devido à presença da hemoglobina. Eles são brancos, daí leuco, que é branco. Ora, para que a gente possa visualizá-los, nós colocamos corantes. E cada um deles tem uma característica química da sua membrana plasmática em relação ao corante. Os neutrófilos são corados por corantes neutros. Os acidófilos ou eosinófilos por corantes ácidos. E o basófilo por corantes básicos. Mas por que ele tem 2 nomes? Porque o corante ácido que se usa se chama eosina. Daí, eosinófilo, afinidade pela eosina. A palavra filo significa afinidade. Então ele tem afinidade pelo neutro, ele tem afinidade pelo ácido ou pela eosina e ele tem afinidade pelo básico. Cada um deles responde por um processo de defesa. Quando existem grandes invasões bacterianas, um processo agudo, ele responde, ele ataca. Quando a nossa reação é uma reação alérgica por algum produto, ou nós estamos com uma infecção parasitária, um parasita intestinal, ele responde com ataque. E quando é uma infecção bacteriana crônica, ele responde pelo ataque. Então, cada um deles terá sua quantidade aumentada dentro do nosso organismo, dependendo da nossa necessidade de defesa. Já os agranulócitos, existem 2 grupos, os monócitos e os linfócitos. Vamos falar do monócito.
Esta célulazinha aqui tem o mesmo poder de fagocitose das outras. O grande detalhe dela é que ela pouco permanece na nossa corrente sanguínea. Ela migra para o chamado tecido conjuntivo e lá ela cresce, adquirindo o nome de macrófago, passando a ser a nossa primeira grande linha de defesa contra a invasão orgânica. Já os linfócitos estão ligados à nossa imunidade. São eles os responsáveis por identificar aquilo que não pertence a gente, o que nós chamamos de antígeno, e produzir uma defesa, o que nós chamamos de anticorpo. Então, anticorpo é uma proteína com a capacidade de defender o nosso organismo. E nasceu da onde? Nasceu deles. Mas lembra o seguinte, anticorpo é uma proteína, é uma imunoglobulina. Isso significa dizer que estas células aqui têm um grande poder de fabricar proteínas com a capacidade imunológica. Nós temos dois tipos de linfócito, o T e o B. O T diz para o nosso organismo, aquela substância não pertence a gente, vamos nos defender. O B recebe a ordem e fabrica as imunoglobulinas. No corpo humano existe também outro tipo de linfócito, são as células NK, natural killer. As células NK têm como alvo as células tumorais e protegem contra uma larga variedade de agentes infecciosos. Sabe um caso muito famoso onde eles param de funcionar? Na AIDS. O vírus da AIDS neutraliza a ação do linfócito T. Isso significa dizer que o nosso organismo perde a capacidade de saber que está sendo atacado. Ora, se ele não sabe que está sendo atacado, como ele vai nos defender? Esse é o grande problema da AIDS para o ser humano. A AIDS não mata a gente. A AIDS impede que nós possamos nos defender para qualquer outra doença existente na face da Terra. O que normalmente o nosso sistema imunológico é capaz de tomar conta sem problema nenhum. A quantidade média por milímetro cúbico de sangue dos leucócitos gira na casa de 5.000 a 6.000, atingindo até 10.000. Essa quantidade só é elevada quando o nosso organismo está sob ataque, quando existe um processo infeccioso, um processo de infestação de micro-organismos dentro da gente. E o nosso terceiro elemento figurado são as plaquetas. O que vem a ser uma plaqueta? Durante o processo de formação dos elementos figurados, a medula óssea vermelha produz uma célula muito grande chamada de megacariócito. O megacariócito é uma célula tão grande que ela sofre fragmentação, formando pedacinhos pequenos que foram batizados de plaquetas. A plaqueta possui uma substância chamada de tromboquinase, que será importante para o mecanismo de coagulação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essas plaquetas, além de participarem do processo de coagulação, elas ganham uma nova função. Toda vez que o nosso organismo tem um problema em algum tecido, que há uma falha, há um buraco, há uma perda, elas migram para essa região, preenchendo aquele espaço vazio, até que o nosso organismo tenha a capacidade de repor o tecido que nós perdemos. Vamos ver um exemplo prático. Uma pessoa que sofre, por exemplo, de câncer e tem que retirar um órgão, tem que retirar um pedaço do organismo. Enquanto o organismo dessa pessoa não repõe, quando possível, é claro, aquele tecido que foi retirado, as plaquetas migrarão para essa região e irão preencher esse espaço até que o nosso organismo tenha a capacidade de repor o que foi perdido. A quantidade média de plaquetas gira na casa de 250 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então, se nós somarmos tudo isso aqui, nós temos aqui a média de 6 milhões, mais 6 mil, mais 400 mil. Então, um total por milímetro cúbico de sangue em torno de 6.406.000 elementos figurados. Se nós considerarmos que o corpo humano tem em torno de 5 litros de sangue, nós vamos observar que o grande volume está no plasma sanguíneo e não nos elementos figurados. Mas isso, é claro, não tira a importância dele, porque eles são responsáveis pelo transporte dos gases, pelos mecanismos de defesa e pela integridade do nosso organismo.
Vamos falar agora da coagulação sanguínea. O nosso fígado produz um zimogênio, que é uma enzima inativada, chamada de protrombina. Para que ele possa produzir isso, ele necessita da vitamina K. E essa coenzima ou zimogênio, ela vai ficar inativada pela ação da heparina, que é o nosso anticoagulante natural. Por ocasião de uma lesão, as plaquetas liberam a tromboquinase, que vai inibir a ação da heparina, ou seja, ela vai permitir que a protrombina se transforme em trombina. Então a tromboquinase, além de provocar a inibição da heparina, ela faz a transformação de protrombina em trombina. O prefixo pro indica a presença de 2 aminoácidos a mais. O que ela faz é retirar esses 2 aminoácidos. A trombina, então, vai fazer a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, ela está dissolvida no plasma, para fibrina, que é uma proteína insolúvel. A finalidade da fibrina é formar uma rede que bloqueie os glóbulos sanguíneos, provocando então o entupimento da região onde está ocorrendo o sangramento. Para que haja conversão protrombina, trombina e até fibrinogênio, fibrina, ele necessita de um catalisador iônico do cálcio. Então o cálcio é importante para esta conversão, protrombina, trombina, e para a conversão fibrinogênio, fibrina. Lembre-se, o fibrinogênio existe dentro do nosso sangue, dissolvido no nosso sangue. A fibrina não, ela só aparecerá por ocasião de uma lesão e aí a transformação. Agora nós vamos falar do tecido muscular. É importante que a gente lembre que tecido muscular não é músculo. O músculo é o resultado do conjunto de várias células formadoras do tecido muscular. Bem, e como é que se chama a célula que forma o tecido muscular? Neste caso, ela tem um nomezinho especial, ela se chama fibra. Então, a célula que forma o tecido muscular tem a nomenclatura de fibra. Existem 3 fibras musculares. A que nós chamamos de fibra muscular esquelética, a que nós chamamos de fibra lisa e a que nós chamamos de fibra cardíaca, que ela também é estriada, só que ela tem uma funçãozinha que na realidade é o somatório das outras duas. Vamos começar a olhar cada uma delas em separado. Primeiro o conjunto e depois isoladamente. Vamos lá. A fibra estriada esquelética forma o tecido muscular estriado esquelético. Por que o nome esquelético? Porque ele está ligado à nossa movimentação. Ele é importante para que nós possamos falar, para que nós possamos andar, toda a função voluntária. Então, para que nós possamos exercer uma função voluntária, o nosso cérebro dará uma ordem para a musculatura estriada esquelética. Então, todas as funções, andar, falar, que dependem da nossa vontade, serão executadas por ela. E por que estriada? Porque nós vamos ver que a arrumação das proteínas formadoras da fibra vão permitir o aparecimento de estrias, faixas claras e faixas escuras. Daí a nomenclatura estriada. A fibra estriada, reparem, ela tem um aspecto cilíndrico. Ela é polinucleada, tem mais de um núcleo. Lembre-se que nós estamos falando de célula. Fibra é sinônimo de célula. Já na fibra lisa, o tecido é fusiforme. As células têm ponta, são mononucleadas. Olha a grande diferença que existe. Por quê? Porque a arrumação de proteínas já não obedece a uma simetria que nem a estriada. Só que o nosso organismo foi muito sábio. Ele pegou a capacidade da fibra estriada esquelética em se contrair de maneira rápida e juntou a uma característica da lisa, que é não depender do nosso cérebro. A estrutura lisa, ela independe da nossa vontade. Ela é formada, olha aqui, ó, ela forma o estômago, ela forma toda a área gastrointestinal, onde nós não pensamos para que ela funcione. O funcionamento é automático. A cardíaca, nós não podemos pensar
o nosso coração tem que funcionar de maneira automática, porém de uma maneira rápida. Então, o que é a fibra estriada cardíaca? Ela ganha as características da estriada esquelética, uma simetria do processo proteico de contração, é mononucleada, quer dizer, cada fibra tem um núcleo, porém a ação dela é uma ação involuntária. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Muscular estriada esquelética é cilíndrica, polinucleada, com uma simetria proteica, de ação voluntária e rápida. A fibra lisa, ela é mononucleada, sem simetria proteica, de aspecto fusiforme, em forma de ponta. A ação dela é involuntária. Agora, uma curiosidade. A fibra lisa, quando se contrai, ela tem uma contração ondulatória. E essa contração é chamada de movimento peristáltico. É um movimento de cadência. E quando esse movimento é alterado por qualquer problema, ele se chama espasmo. O espasmo é a alteração do movimento peristáltico. Mas você conhece com o nome popular, cólica. A cólica é a alteração da contração da musculatura lisa. A musculatura estriada, ela reúne característica das duas: cilíndrica, mononucleada, de contração involuntária com simetria proteica. Acontece que, independente dela ser estriada esquelética, estriada cardíaca ou lisa, existe alguém que dá a capacidade da fibra em se contrair, que é a característica fundamental dela, o que nós chamamos de contractibilidade, ou seja, a capacidade que uma fibra tem em contrair. E o que significa contrair? Significa reduzir de tamanho. Ora, para que ela possa reduzir, eu tenho que ter uma movimentação de alguma substância. E essa substância são proteínas. As proteínas, então, estando arrumadas ou não, vão dar a característica de contractibilidade na estrutura muscular. Essas proteínas formam as chamadas miofibrilas. O que são as miofibrilas? São estruturas onde as proteínas se arrumam e estão presentes no citoplasma de cada fibrazinha dessa, de cada célulazinha dessa. Essas miofibrilas são formadas por unidades de contração denominadas de sarcômeros, que é o que nós vamos ver agora. O sarcômero, na realidade, é uma estrutura formada por duas proteínas, as proteínas denominadas de actina e miosina. A disposição é paralela. Então, nós temos dois eixos formados pela miosina e três eixos formados pela actina. Na realidade, o que é contrair? É reduzir o tamanho do sarcômero. Na realidade, as proteínas de actina se deslocam, elas deslizam por cima da miosina, reduzindo então o que nós chamamos de espaço H. Então, quando essa actina se aproxima dessa e essa dessa, o sarcômero reduz, porque as linhas Z, que são faixas proteicas, elas delimitam o sarcômero. Então, na realidade, eu tenho um sarcômero aqui, outro aqui, outro aqui. Todos eles reduzem o seu espaço H. Ora, se eu tenho alguma coisa presa numa ponta, presa na outra, a tendência delas é a aproximação. Então, na realidade, a contração muscular se dá por redução do sarcômero, porque as proteínas de actina deslizam por cima das proteínas de miosina. O detalhe importante é como elas deslizam, ou melhor, por que elas deslizam. Na realidade, existirá uma liberação de energia onde determinadas proteínas, cápsulas formadoras da miosina, vão empurrar a actina em direção contrária à linha Z. Vamos observar a fisiologia da contração, ou seja, como ocorre a contração muscular. Voltamos a observar o ATP. Olha ele de novo aí. Na realidade, ele vai liberar a energia para que haja esse deslocamento.
O problema é quem faz com que ele libere essa energia. Qual é a substância que vai permitir ao ATP liberar a energia para que a actina se desloque por cima da miosina? A própria miosina. A miosina, ela vai adquirir uma característica que nós chamamos de ATPase. A palavra ase indica que a ação é enzimática. Então a miosina, que é uma proteína estrutural, ela formou o sarcômero, atua como uma enzima, forçando o ATP a liberar a energia. Quando ele libera a energia, ele solta o fósforo e passa a condição de ADP. Esse ADP vai ser carregado. Quem o carrega? A respiração celular. Lembra? Libera energia, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, libera energia, carrega o ATP, ele volta à condição de ATP. Acontece que o nosso organismo consome muito ATP. E nem sempre a respiração celular conseguiria repor a quantidade. Por isso, nós temos uma bateria de reserva, que se chama creatina. Durante o processo de produção de energia, a creatina é carregada e ela fica na condição de fosfocreatina. Quando a nossa atividade muscular é muito intensa, a fosfocreatina passa direto a energia para o ADP, transformando ele em ATP, a ação enzimática, a ação muscular. Aí você me perguntaria assim, por que a fosfocreatina vai transferir a energia para o ATP, depois o ATP sofre a ação para liberar essa energia para a ação muscular? Por que ela não libera direto para a ação muscular? Porque nós não podemos esquecer que a enzima é específica para onde ela age. A miosina só tem capacidade de liberar energia do ATP, não da fosfocreatina. Então a fosfocreatina tem que transferir a energia para o ATP então sofre a ação enzimática, libera para que a contração muscular aconteça. É um processo demorado? Não. É muito mais prático para o nosso organismo ter uma bateria de reserva do que depender exclusivamente da respiração celular para produzir todo o ATP necessário naquele instante de tempo para a contração muscular. Então a contração muscular depende não só da actina e da miosina, como da nossa carga de ATP. Se falhar, o sistema para de funcionar. Vamos falar agora no músculo, que vem a ser o quê? A fusão das fibras. O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Cada um deles é a reunião das fibras estriadas esqueléticas, estriadas cardíacas e a lisa. Vamos olhar aqui o músculo estriado esquelético, que é aquilo que a gente compra no açougue com o nome de carne. Na realidade, a carne é a musculatura do boi. E o que vem a ser a musculatura? Olha, eu tenho as miofibrilas que se reuniram formando um grande feixe que ganha uma capa, formando a fibra muscular como um todo, reúne várias fibras, olha só, conjunto de fibras musculares, e eu passo a ter o músculo como um todo. Então, na realidade, esse músculo como um todo nasceu das miofibrilas, onde eu tenho as unidades de contração, que juntos formam a miofibrila total, que forma a fibra muscular, o conjunto de fibras e o músculo. Então, o músculo nada mais é do que a fusão das fibras. E, com isso, a capacidade de contração delas é mantida no conjunto do todo. Preste atenção no tecido sanguíneo como um todo. Olha o plasma, substâncias dissolvidas,
Olha as células, cada funçãozinha dela, cada estrutura é importante. No tecido muscular, olha a fibra, o sarcômero, a unidade de contração como um todo. Preste muita atenção na fisiologia. O conjunto é extremamente importante. Um grande abraço para todos. Até a próxima.